Olá, boa noite. Polícia Federal realiza operação na região e prende chefe de quadrilha internacional de drogas em Patos de Minas. Adolescente de 17 anos é baleado no Jardim Esperança e pai clama por mais segurança. O NTV News de hoje vai mostrar também. Polícia Civil prende acusados de cometer série de furtos em empresas e escritórios da cidade. Mãe de paciente reclama de demora por cirurgia no hospital regional. Funcionários do comércio de Patos de Minas cobram reajuste de 18,32%. Alta no preço dos laticínios puxa o aumento da inflação dos produtos alimentícios. Você vai ver os benefícios do leite materno e por que os médicos não recomendam a doação direta para o bebê. Governador garante que cortes no orçamento não vão atingir áreas prioritárias. E mais. Órgãos públicos fazem apelo para reduzir o número de trotes. Fundação Procurar-se de apoio a portadores de câncer comemora 14 anos. Esses são os destaques do NTV News que está começando agora. O número de trotes telefônicos aos órgãos públicos tem diminuído ao longo dos anos. Em Minas, o governo está realizando campanhas para conscientizar a população. Ainda assim, esse tipo de comportamento tem causado prejuízos. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o SAMU são alvos constantes de trote. Buscando atender as ocorrências de Patos e região com maior precisão, esses trotes dificultam os trabalhos que são realizados por essas corporações. Patos de Minas ela segue uma proporção do que acontece no estado como um todo, né? Nós temos os números do estado que chegam a cerca de 1.600.000 ligações ao ano, em termos de trote. Isso gera um gasto de quase 2.400.000 reais que o Estado gasta com esses trotes. Cerca de 20% das ligações recebidas aqui no Centro de Operações Policiais Militares são trotes. Elas ocorrem com maior frequência entre 17 e 23 horas, dificultando assim o trabalho da corporação. Esse índice está crescendo cada dia mais, a gente tenta conscientizar a população, né? Então a gente está com de 3 a 5% de ligação de trotes no SAMU hoje em dia. Seria uma média de 20 a 30 atendimentos mês, né? O SAMU possui 3 ambulâncias para atender a cidade de Patos de Minas e região, e o Corpo de Bombeiros está com uma ambulância disponível. Ocupar o seu efetivo para atender trotes faz com que pessoas que realmente precisam fiquem sem atendimento. Passar trote no bombeiro, na polícia, no SAMU, qualquer órgão de atendimento de urgência e emergência, você está negligenciando o atendimento a outra pessoa e até mesmo uma pessoa de sua família. Então a gente pede que realmente use o serviço com consciência e sempre que for necessário. Os membros das corporações pedem que a população se conscientize sobre os prejuízos que são causados toda vez que um falso comunicado de ocorrência é realizado. Não brinque com quem te leva a sério, né? Porque um trote também é crime. Pode incorrer em comunicação falsa de crime, né, dependendo da situação, que se ela ligar gerando um crime que não aconteceu, e ela pode também incorrer em próprio perturbação do sossego, quando ela liga num serviço emergencial da Polícia Militar, do Bombeiro ou do SAMU, e importunando a pessoa que está ali, né, cumprindo o dever de atender as chamadas de emergência. A polícia hoje ela tem meios de identificar quem está fazendo trote, seja por número de IP, de computador que está passando, ou o smartphone que está passando mensagens falsas e injuriosas, ou seja, por próprio número de identificação do telefone. Então, há meios de se chegar a essas pessoas que estão passando trote. A demora para conseguir uma cirurgia no hospital regional tem tirado o sono de uma família em Patos de Minas. A mãe da paciente de 22 anos cobra providências. Ontem pela manhã, a filha da Maria de Fátima sofreu uma queda e lesionou as costas. Imediatamente, a mãe da jovem a levou para o hospital regional. Após o atendimento, Daulina Fernandes, de 22 anos, foi liberada, mas continuou sentindo dores. Sofreu uma queda e nela sofreu essa queda, ela está sentindo muita dor. E a gente trouxe ela aqui no regional
E eles fizeram o procedimento de uma tomografia, né, de quando a pessoa cai, né? E neles fazerem a tomografia, foi constatado que ela estava com 2 cálculos, com 3 cálculos, um maior no rim esquerdo e 2 menor, um pouco menor, mas também grande, no ureter. Então, e ela gritando e chorando e vomitando de dor. À noite, a Maria de Fátima levou a filha novamente ao hospital, porém funcionários do regional alegaram que não era possível fazer a cirurgia que ela necessitava. Sem condições de pagar um hospital particular, a mãe da jovem está desesperada. Falaram que aqui não, a única coisa que eles podiam fazer é que aqui não tem, o hospital não faz esse tipo de procedimento. Aqui, aliás, não faz dentro de Patos de Minas, não faz esse procedimento. Não tem urologista no SUS. A gente não tem condições de pagar, só tem particular, a gente não tem condições de pagar. Ou seja, ou ela paga ou ela morre, porque se a pedra descer mais um pouquinho, deixou claramente, é caso cirúrgico, a própria médica que está aqui carimbado falou que é caso cirúrgico, mas que infelizmente não é procedimento daqui desse hospital. E ou ela tem que pagar particular, ou aguardar num tal de SUS fácil, que esse SUS fácil, que manda não sei para onde, agora como que uma pessoa que está com uma pedra parada num canal, sentindo dor, vai aguentar ficar esperando ir até meses para poder ir para uma outra cidade para fazer uma cirurgia? Não tem condições. Maria de Fátima está aguardando uma resposta do hospital regional, pois, de acordo com ela, no local é realizado o procedimento cirúrgico. Ela estava dentro do hospital, eles liberaram ela porque disse que aqui não tinha o tratamento que ela precisava, porque aqui não tinha urologista. Quando eu fiquei sabendo por fonte segura que existe sim aqui no regional urologista e que faz sim essa cirurgia aqui nesse hospital. A produção do NTV News cobrou um posicionamento da direção do Hospital Regional para este caso, mas ainda não obteve resposta. A seguir no NTV News, você vai ver que a alta dos preços dos laticínios contribui para o aumento da inflação e os benefícios do leite materno e a generosidade de quem decide doar. As principais hortaliças comercializadas nas centrais de abastecimento no país tiveram alta nos preços em janeiro. O aumento foi constatado no segundo boletim Pro-Horti de comercialização de hortigranjeiros nas Ceasas em 2016, divulgado hoje pela Conab. O tomate chegou a registrar alta de 84% e a cenoura de 65%. Segundo a Conab, a elevação nos preços das hortaliças era esperada para o período em função da menor oferta de produtos provocada pelas condições climáticas desfavoráveis para a produção. A prévia da inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, teve variação de 1,42% em fevereiro e ficou meio ponto percentual acima do 0,92% da taxa de janeiro, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. O aumento foi o maior para os meses de fevereiro desde 2003, quando a taxa registrou 2,19%. E, de acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, os produtos de laticínios tiveram contribuição importante para a alta da inflação. Quem vai aos supermercados e lojas especializadas já sente os efeitos da inflação. De acordo com dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, somente nos primeiros dias do mês de fevereiro, a inflação média do país chegou a quase 2%. Esse aumento foi puxado pelos laticínios. De acordo com o presidente da Cooperativa de Leite de Patos de Minas, a elevada carga tributária,
O constante aumento dos custos de produção são alguns dos fatores que contribuem para esse aumento no preço dos laticínios. Dentro da cadeia, eu posso garantir que o que menos ganha, o que mais paga é o produtor e futuramente, finalmente, o consumidor, porque a carga tributária que a gente enfrenta hoje, né, dentro do nosso negócio é algo insustentável. Tem variação de dólar, tem variação em farelo de soja, tem variação em todos os produtos que a gente consome, energia, óleo diesel. Então, assim, são fatos, né, que são reais e que, se não houver uma forma de repassar isso para o produtor, é querer determinar o fim da atividade para muita gente. Na fazenda, outro fator importante é que nesta época do ano, ao contrário do que acontecia no passado, há queda na produção leiteira. Esse pecuarista, que possui 64 vacas em lactação, já chegou a produzir 1.600 litros de leite dia. Atualmente, produz 1.200. Aquele antigo período de entre safra, que era na seca, e o período de safra era nas águas que tinha passagem, isso hoje inverteu. Praticamente todo mundo que produz mais leite, o período bom de produzir leite é o período da seca, que é um período frio, o gado fica menos estressado com um problema de clima. E outra coisa também que acontece no meu caso, o fato da exploração leiteira ser mais funcional no período de inverno, no período frio, a gente já concentra os partos no início desse período frio, então você tem sempre uma tendência de ter um volume grande de leite no período seco, no período da seca, e no período da chuva você já está secando vaca, tá? No final da lactação da vaca, você já está com uma produtividade bem mais baixa, que no meu caso eu já caí aí uns 60% da minha produção diária. Com os problemas climáticos do ano passado, um dos componentes da ração, o milho, subiu de preço e praticamente dobrou de um ano para o outro, puxando ainda mais o custo de produção do leite. A questão do milho, a gente quase que passa a bola para o fornecedor de ração, que quem compra milho é ele, mas a coisa está complicada porque o mercado a escassez de milho é grande. E os grandes produtores que têm milho armazenado, que vende, têm que aproveitar a ocasião para botar o preço deles. Então, se não existia a possibilidade de uma segunda safra, que tradicionalmente era chamada de safrinha, que produza milho para abastecer o mercado, nós vamos continuar, acredito que vai continuar com o preço de milho lá em cima. E a gente não pode esquecer que o produtor de milho também é um produtor. A gente não pode esquecer que ele, há pouco tempo atrás, estava vendendo um milho a R$20 o saco, R$19 o saco, até mesmo e que isso também não cobra o custo de produção dele. Então, é um desalinhamento, né, uma falta de planejamento de uma política agrícola onde ela dê sustentação para todos os elos da cadeia. Enquanto crescem os custos de produção, o consumo de laticínios também vem caindo e a expectativa para os próximos meses não são das melhores. O leite a gente sabe muito bem que é alimento da classe alta, da classe média, da classe pobre, é de todo mundo. Então não adianta leite ter preço alto que o consumidor não vai dar conta de comprar. Se o consumo fosse uma coisa assim mais estabilizada, que tivesse o jeito de ter umas perspectivas de preço por ano todo, para o produtor seria bom, que ele daria o jeito de ajeitar a vida dele. O momento hoje é consumo retraído, mas a oferta está mais retraída ainda e isso vai acarretar para esse início de ano uma recuperação de preço no leite, que eu não tenho dúvida nenhuma disso. A partir desse mês já vai ter uma certa correção, não para melhorar a rentabilidade do produtor, mas talvez para diminuir um pouco o prejuízo. E o custo de vida do brasileiro deve fechar 2016 7,62% maior. Foi o que disseram os economistas ouvidos pelo Banco Central na última edição do Boletim Focus. O número estoura bastante a meta da inflação definida pelo governo, que defende um índice de 4,5%, mas considera aceitável até 6,5% ao ano. O leite materno é o alimento mais completo para o bebê. Entretanto, muitas mães não conseguem amamentar seus filhos. Por isso, existem os bancos de leite. A doação direta da mãe para o bebê, no entanto, não é recomendada. A expressão amamentação cruzada pode soar estranha para a maioria das pessoas, mas com certeza você já ouviu falar de algum caso antigo, de um bebê que precisou ser amamentado por outra mãe. Foi o que aconteceu com a Catarina. Nesse caso, foi ela quem tinha leite suficiente para socorrer o filho de uma amiga. Primeiro procurou um banco, não conseguiu, aí me procurou. A gente já era amiga, se conhecia, ela sabia o dia do neném também, 20 dias de diferença do meu. E foi uma emoção. E eu sinto muito orgulho com isso. Eles também me tratam, eu como da família. A semana passada, a apresentadora da Rede TV, Daniela Albuquerque, amamentou o bebê de uma entrevistada durante o seu programa.
A mãe da criança estava com dificuldades para amamentar. O assunto gerou repercussão nas redes sociais. Apesar da amamentação cruzada ter sido muito comum durante séculos, ela foi proibida pelo Ministério da Saúde em 1993. Por mais que amamentar o bebê de outra mãe possa ser visto como um gesto de solidariedade, não é aconselhado pelos médicos. É que a prática pode trazer riscos para a criança. Esses bebês podem não ter anticorpos suficientes para combater a doença. As principais doenças que podem ser transmitidas são o citomegalovírus, uma doença epidemiológica no país, o HIV, hepatite B, hepatite C, o HTLV, que é o vírus linfotrófico humano, ele pode ser responsável por casos de leucemia, de mielite. Então, mesmo que a mãe tenha aparência saudável, você conheça essa mãe, essa prática deve ser evitada por esse grande risco. Aqui no Banco da Maternidade Odete Valadares, o leite que chega passa por testes que asseguram que ele está livre de bactérias. O material, então, passa pelo processo de pasteurização, quando é aquecido a quase 63 graus para eliminar os micro-organismos e poder ser distribuído. Para poder doar, as mães precisam atender a alguns requisitos. Tem que ser uma pessoa que esteja saudável, que tenha todos os exames exigidos pela legislação, tipo hepatite, VDRL, HIV, negativos, não fumar, não beber, não fazer uso de medicamentos que contraindiquem a amamentação, não ter feito transfusão de sangue no último ano, enfim, uma mulher que seja saudável e, em primeiro lugar, esteja amamentando o próprio filho, porque o critério principal para ser doadora é que a gente estimule a amamentação, então ela tem que estar amamentando o próprio filho de preferência para que ela doe o excedente de leite para o banco de leite. Em janeiro deste ano, o Banco da Maternidade Odete Valadares recebeu 260 litros de leite materno, que puderam alimentar cerca de 110 bebês. Há mais de um ano não tem faltado leite por conta de doadoras como a Ana. O Tomás já é o terceiro filho dela e desde o nascimento da primeira filha, a economista tem uma atitude generosa. Todas as semanas, contribui com a amamentação de outros bebês. Eu acho uma sensação maravilhosa, porque é um privilégio, né, eu ter 3 crianças saudáveis, ter oportunidade de amamentar. Então, o mínimo que eu posso fazer para ajudar, né, esses pequenos que já nascem tendo que lutar pela vida, é tentar dar um pouquinho dessa vida que eu posso ajudá-los. É gratificante, né, e um agradecimento também. O leite que a Ana e outras 250 mães doam vai para bebês como essa outra Ana, que chegou um pouco apressadinha. Ana Clara nasceu prematura com 7 meses e precisou de ajuda. Por ela ser prematura, meu leite não descia nos primeiros dias e aí o banco de leite estava ajudando, dando o leite para ela e ela, a partir daí ela começou a engordar, né, melhorar bastante. O leite materno é o melhor alimento para os bebês. Ele contém tudo que o recém-nascido precisa até os 6 meses de idade. Por isso, doar leite é mais que um gesto de caridade. É um ato que pode salvar vidas. A gente vai para o intervalo e na volta vamos mostrar a fala do governador Fernando Pimentel sobre o corte no orçamento e a negociação salarial dos trabalhadores no comércio de Patos de Minas. Estudo da FIPE mostra que quase 1/5 dos acordos salariais celebrados em janeiro teve redução de jornada e salários para o trabalhador. Conhecido como salariômetro, o estudo aponta que houve um salto no número de negociações com imposição de perdas, de 2 em janeiro de 2015 para 50, de um total de 261 negociações firmadas no mês passado. Destas 50 negociações, 39 utilizaram o Programa de Proteção ao Emprego, que permite a redução da jornada de trabalho em até 30% com a respectiva redução do salário. Em Patos de Minas, o Sindicomércio e o Sindec tentam um acordo para definir o percentual de reajuste dos trabalhadores do comércio. Os profissionais cobram um aumento de 18,3%.
No dia 26 de janeiro deste ano, o Sindicato dos Comerciários de Patos de Minas enviou uma proposta ao sindicato patronal solicitando um reajuste salarial aos profissionais da categoria, mas não ficaram nem um pouco satisfeitos com a resposta enviada pela entidade patronal. Foram 67 cláusulas de proposta, foi enviada no dia 26 de fevereiro, já tivemos uma resposta do sindicato patronal via correspondência, na qual eles nos mandam uma contraproposta que infelizmente não oferece nada vezes nada de aumento salarial nem condições de trabalho, uma vez que todas as cláusulas que eles mandaram vieram em branco. Ou seja, repetir a convenção passada eu acho que não é negociação. O reajuste seria de 18,32% para os comerciários iniciantes, resultando em um salário de R$ 991. Para aqueles que já passaram um período de experiência, o salário seria de R$ 1.041. O presidente do Sindec, Acedino César, fala sobre a necessidade desse reajuste, não só devido à inflação, mas também às perdas anuais sofridas. Por que 18,32%? Porque nós levamos em consideração o que nós estamos perdendo com a inflação no decorrer do espaço de um ano, ou seja, do dia 1º de março de 2015 ao dia 29 de fevereiro. Nós fizemos essa projeção e temos que somar a isso a inflação que nós teremos no decorrer de um ano para frente, onde nós ficaremos um ano sem ter um aumento de salário, uma vez que a próxima data base possivelmente será no dia 1º de março de 2017. No dia 26 de fevereiro, às 8 horas, será realizada uma reunião entre as duas entidades para dar andamento às negociações. Já estamos preparando uma documentação para que possamos sentar e discutir. Quero deixar bem claro que nós não estamos aqui para sacrificar nenhuma empresa, mas não poderemos deixar que os empregados sejam sacrificados por patrões. Estimativa realizada pelo SPC Brasil, utilizando dados do IBGE, revela que um brasileiro que fica desempregado demora cerca de 8 meses para se recolocar no mercado de trabalho. De acordo com o estudo, a taxa de desemprego avançou mais de 2 pontos percentuais ao longo do ano passado, o que significa que cerca de 1.700.000 pessoas estavam à procura de um emprego no final de 2015, montante 42,5% maior do que no ano de 2014. O SPC Brasil lembra que dados apontam que a economia brasileira caminha para a maior recessão desde o início dos anos 90 e que os efeitos dessa conjuntura já são sentidos por boa parte dos consumidores. E o Cine de Patos de Minas divulgou novas vagas de emprego para analista fiscal, auxiliar de faturamento e motorista entregador. Os salários variam de R$ 1.300 a R$ 2.100. Os interessados devem se dirigir à sede do Cine, que fica na Rua José de Santana, número 1307. Diante do cenário fiscal e financeiro desafiador pelo qual atravessa o Estado, o governo de Minas Gerais cortou R$ 2 bilhões as despesas operacionais e de custeio da máquina pública. Em coletiva à imprensa nesta segunda-feira, no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, o governador Fernando Pimentel anunciou o contingenciamento do orçamento, mas deixou claro que a prestação de serviços à população não será afetada. Vocês devem ter tido notícia que esta semana o governo do estado anunciou um corte de R$ 2 bilhões no orçamento deste ano de 2016. E de fato fizemos isso e é absolutamente necessário que a gente realize essa medida para começar a equilibrar as contas do estado. O estado estava numa situação de desequilíbrio e assim nós o herdamos desde que chegamos aqui, que precisa ser corrigido. O estado tem que caber dentro do orçamento, assim como na casa da gente. Se as despesas são maiores do que as receitas, ou seja, se você está gastando mais do que você ganha, você tem que reduzir o gasto, né? E reduzir o gasto naquilo que não afeta o que é principal. Você não vai cortar a alimentação da sua casa, você não vai cortar o dinheiro para os remédios que você precisa comprar, você não vai cortar a escola dos seus filhos, mas você pode adiar uma viagem de férias, você pode perfeitamente reduzir o gasto de luz e de água. Como o estado é muito grande, o orçamento é muito grande, nós conseguimos chegar a 2 bilhões nesse corte
sem afetar nem a saúde, nem a segurança, nem as verbas para a educação. Isso é um compromisso nosso. Nós vamos e já estamos cumprindo o que está na Constituição. 12% para a saúde, 25% para a educação e as verbas da segurança pública. Tanto é verdade que esse corte não afeta e não vai afetar os serviços básicos essenciais do Estado, que na sexta-feira agora, da semana passada, nós entregamos 134 veículos em UBA para os municípios da região, cerca de 92 municípios foram atendidos, veículos para atender o setor de saúde dessas prefeituras, desses municípios. Então, não há risco de que haja interrupção de serviços do Estado, nem prejuízo na qualidade dos serviços de educação, de saúde e de segurança. Mas o corte tem que ser feito. A crise é muito séria, nós estamos enfrentando com muito rigor essa situação, são medidas dolorosas, mas é preciso ter coragem para tomá-las, isso não nos falta. Então, juntos, vamos enfrentar essa crise e vamos vencê-la. Crise a gente enfrenta com trabalho, e isso não falta no nosso governo. Muito obrigado. A seguir no NTV News, nós vamos mostrar o desabafo do pai de um adolescente de 17 anos, vítima de tentativa de homicídio nesta tarde, e a prisão de 2 homens acusados de uma série de furtos a empresas e escritórios em Patos de Minas. A partir de 2 de março, exames toxicológicos passam a ser obrigatórios para todos os profissionais de transportes de carga e transportes coletivo. Vander Costa, o presidente da Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas, diz que a intenção é informar aos motoristas a importância de não usar drogas. Os exames podem ser feitos por fios do cabelo ou pelos do corpo. O resultado sai em 5 dias úteis. O teste é capaz de detectar o uso constante de drogas, como maconha, cocaína, anfetaminas e metanfetaminas, com visão retroativa no mínimo de 90 dias. A Polícia Civil de Patos de Minas conseguiu desvendar uma série de arrombamentos e furtos registrados nos últimos meses em Patos de Minas. 2 homens foram presos e um terceiro está foragido. Dinheiro e parte do material furtado foi recuperado. Douglas Ferreira Bessa, de 21, e Gabriel Araújo Ferreira, de 20 anos, são suspeitos de praticar arrombamentos e furtos em escritórios e comércios da cidade. O último teria sido em um escritório de advocacia no dia 17 de fevereiro. Eles foram presos em uma casa no bairro Padre Eustáquio. No local, os investigadores encontraram vários objetos: celulares, joias, R$ 5.700 em dinheiro, 6 munições intactas, uma porção de ouro, tênis de marca, relógios, anéis, pulseiras, um alicate, 2 pés de cabras, fios de cobre, climatizadores de ar, entre outros objetos. Segundo a polícia, os suspeitos confirmaram a participação em 9 roubos na cidade. Receberam informação de que o Douglas seria um dos suspeitos e ele foi conduzido a essa delegacia juntamente com o Gabriel, e os dois confirmaram a participação em outros 9 delitos, além daquele que já estava sendo investigado. Segundo investigações, parte do dinheiro dos furtos era depositada em uma conta bancária, em nome da mãe de Douglas. Outra parte, eles compravam objetos pessoais caros. R$ 18.000 foram dados de entrada em um consórcio de uma motocicleta. Foram realizadas buscas na residência deles, onde encontraram parte dos materiais subtraídos, dinheiro e também outros objetos que foram adquiridos com o produto dos furtos. De acordo com a polícia, Gabriel Araújo Ferreira é estudante de psicologia e era ele quem dava apoio de carro durante os furtos. Inicialmente ele alega que ele simplesmente ficava encarregado do transporte, né, dos demais, e que não ingressava nos estabelecimentos para cometer o furto, né? Mas em todos os furtos, né, em todos os furtos que estão em apuração, ele teve participação, teve envolvimento, levando e transportando os materiais e também se beneficiando com o produto dos furtos. Gabriel e Douglas foram conduzidos ao presídio por associação criminosa. Outro suspeito de participação nos furtos também já foi identificado pela polícia e ainda está foragido. Foram enquadrados em associação criminosa e o Douglas foi associação criminosa com posse de munição, porque foram encontradas 6 munições intactas, calibre 38, no quarto dele. Tem um deles que ainda está foragido e os investigadores ainda estão apurando a eventual participação de outros indivíduos.
Amanhã é dia de espaço feminino e nesta quarta-feira, Ludmila Bahia faz um programa especial falando de um assunto muito sério. Confira. Olá, o programa Espaço Feminino desta quarta-feira vai falar sobre estupro. Eu conversei com uma das vítimas dessa brutalidade que conta em detalhes as marcas deixadas no corpo e na alma. O medo da morte dura todo o tempo, assim, então parece que tudo fica maior, parece que o tempo fica maior, os minutos são mais. Autoridades discutem as falhas no sistema, as incoerências, a busca para prender os agressores e os traumas vividos pelas vítimas. É nesta quarta-feira, às 18 horas, aqui pela NTV. Você também pode assistir pela internet no www.ntvnet.com.br. Eu vou te esperar. Um adolescente de 17 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio nesta tarde no bairro Jardim Esperança, em Patos de Minas. Um ciclista passou pelo local e efetuou diversos disparos. O garoto foi socorrido e encaminhado para o hospital regional. O pai do adolescente cobrou mais segurança. Bem, houve uma tentativa de homicídio aqui na rua Canjeranas, na tarde dessa terça-feira, e estamos aqui para ele relatar um pouco do que aconteceu. Né? O senhor estava aqui trabalhando? Isso é normal aqui, meu menino, né, me ajudando a fazer uma concretação aqui, e de repente chegou, né, esse indivíduo, né, e começou a tirar em cima só do meu filho. E aí foram 2 tiros? Isso, foram 6 tiros, mas só pegaram 2, né? Um dos tiros foi na perna esquerda, o outro foi na barriga, mas só na carne. Não chegou a pegar nenhum órgão, não. E o senhor tem suspeita de quem seja os autores? Não imagino. Sabe também qual seria o motivo que causou? Pois é, outra coisa também, não sei se é por causa de amizade, quanto, né, meu menino largou, né, de sair, né, com certos amigos há muitos anos atrás, às vezes ficou chateado, meu menino nunca fez nada de errado pra poder tá devendo, né, que meu menino não era usuário de droga, nunca fez nada com ninguém, talvez devia ter saído antes de ele afundar-se nas coisas ruins, eu já preferiu sair, né? Às vezes devia de sair, né, acredito eu. E o senhor não se sente seguro morando aqui nessa localidade? Infelizmente, como se diz, não só eu, mas como 90%, né, dos moradores do bairro aqui são pessoas honestas igual eu, tô falando de 90% a 95%. Por conta de 5% de bandidos que moram aqui no bairro, a fama do bairro, né, se espalha em toda a cidade, mas a maioria das pessoas aqui é como eu, trabalhador, fichado, pai de família, pessoas comuns, como qualquer bairro, né, de melhor situação financeira. Aí por conta de 5%, infelizmente a gente não se sente seguro, né? Aí ainda existe tal perigo, Baixo Jardim Esperança, por lá vagabundo, não. O povo não, é uma meia dúzia de gente, né? Que atrapalha toda a região, né? Que atrapalha toda a região. E eu conseguia, qualquer um desses 95% das pessoas honestas que tivesse condições financeiras, com certeza não estaria morando aqui, né? Quem não quer morar num bairro, né? Melhor, mais privilegiado, né? Mas a situação não é boa para todos, né? E devido a essa falta de... devido à situação financeira, o senhor fica exposto, né, a toda essa situação. Isso, devido ao financeiro, não é só esse bairro, né, como 60%, 70% de toda a cidade tem esses bairros, né, infelizmente, que não é privilegiado, né, mas aqui, infelizmente, é considerado um dos piores, né. E não tem jeito, né, para se sentir seguro, o senhor vai ter que procurar um outro lugar para viver. Pois é um absurdo, né? Pessoa honesta igual, né, a gente é aí e tal, tem que abandonar a casa, né? Você vê, nunca fiz um mal pra uma barata e casado, pai de 4 filhos, pastor de igreja, só faço bem aí, ajuda a reconstruir, né, essa galera que, né, escolhe o caminho mal, mas infelizmente, né, vou ter que abandonar, né? Então é um absurdo. Aí quando diz, uma pessoa dessa faz uma arte, a polícia pega, fica lá 4 meses preso. Eu, honesto, se eu for lá vingar, eu pego 10, 15 anos de cadeia. Eu não entendo essa justiça aí, sabe?
A gente vai fazer mais um intervalo e na volta vamos falar da operação da Polícia Federal que prendeu um chefe do tráfico de drogas em Patos de Minas e o aniversário de 14 anos da Fundação Procurar-se. A seguradora líder, responsável pelo seguro obrigatório DPVAT, pagou em 2015 652.349 indenizações por acidentes de trânsito em todo o Brasil, 15% a menos que no ano anterior, de acordo com o balanço divulgado hoje em São Paulo. A maior queda foi registrada na cobertura de mortes, 19%, seguida de reembolso por despesas hospitalares, queda de 18%, e invalidez permanente, queda de 13%. Em valores, as indenizações chegaram a 3.381 bilhões de reais no ano passado. De acordo com os dados, as indenizações pagas por acidentes de motocicletas são 76% do montante pago. Dos acidentes por motocicleta, 83% geraram algum tipo de invalidez permanente, 4% acabaram em morte e 13% resultaram em reembolso hospitalar. A Polícia Federal de Uberlândia realizou hoje a Operação Comenda, que desarticulou uma quadrilha atuante no tráfico internacional de drogas nas cidades de Uberlândia, Patos de Minas e Patrocínio. Segundo o delegado Carlos Henrique Cota D'Angelo, as cidades eram usadas como base da organização criminosa. De acordo com a investigação, que durou 8 meses, o chefe da quadrilha seria Marcelo Ferreira da Silva, de 40 anos, conhecido como Marcelo Paraguai, que residia em Patos de Minas. Nesta terça-feira, vários mandados de prisão e apreensão foram cumpridos, que resultaram na prisão da esposa de Marcelo, Lívia Maria Honório da Silva, de Cristiano Batista da Silva e de Kécio Magalhães Rocha, que também é apontado como um dos chefes do tráfico de drogas. As informações dão conta de que Marcelo seria o responsável por trazer a droga do Paraguai. Ao todo, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão, 3 de condução coercitiva e 29 de prisão preventiva. Foram expedidos também 2 mandados de prisão contra cidadãos paraguaios. Ao todo, 23 pessoas foram presas nesta terça-feira, entre elas o cabeça do esquema, Marcelo, que morava em Patos de Minas, e também um policial militar preso em São Paulo. Além desses mandados, a Polícia Federal espera fazer o sequestro de bens desta quadrilha, sendo apreendidos 78 veículos e 16 imóveis, entre eles uma fazenda na região. O grupo colocava aproximadamente 200 quilos de cocaína em circulação por mês na região do Triângulo Mineiro, em Belo Horizonte e Brasília. Mandados já foram cumpridos em Patos de Minas, Foz do Iguaçu, Ribeirão Preto, Ituiutaba e Uberlândia. Vários materiais foram apreendidos, como celulares, joias, mais de R$100 mil em dinheiro e diversos carros. Os veículos eram usados, segundo a Polícia Federal, como moeda de troca para aquisição da droga. A PF tem ordem de sequestro de mais de 70 automóveis e 16 imóveis pertencentes à quadrilha. A Fundação Procurar-se, que cuida de pacientes com câncer em Patos de Minas, está fazendo aniversário. São 14 anos de serviços relevantes prestados à sociedade. São 14 anos da Procurar-se em Patos de Minas. Um sonho que se tornou realidade pela força de 3 mulheres: Marluce Martins, Dorinha Caixeta e Maria Conceição Silvério. Todas passaram pela dor do tratamento do câncer e perceberam a necessidade de uma entidade como essa, que pudesse ajudar o próximo. Após tantos anos, a ideia saiu do papel e se concretizou. Hoje, além da ajuda com o tratamento, os pacientes ainda recebem apoio de todas as formas.
A fundação é uma fundação que dá apoio aos pacientes com câncer durante o tratamento deles, aqueles pacientes que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, daqui de parte dos pacientes que vêm de fora fazer tratamento aqui e não tem onde se hospedar. A fundação tem 160 pacientes cadastrados e recebe na casa de apoio 15 pacientes que vêm de outras cidades, como a dona Maria do Carmo. Ela é de Minas Gerais, mas casou-se e foi morar em Rondônia. Durante a visita, a família que mora em João Pinheiro, em maio do ano passado, descobriu um câncer na mama e há quase um ano está em Patos de Minas para fazer seu tratamento. Nós vinha de Rondônia para cá, em viagem, eu dormi no ônibus, eu sonhei com a voz nesse ouvido aqui falando assim, você está com câncer. E deu sinal, né, que era esse lado aqui, ó, sabe? Então, quando fez os exames, né, que o doutor chamou a minha irmã para conversar particular com ela, né, ele começou a falar assim, eu lembrei do sonho, né, que eu tive, né, eu lá na mesa, que eu queria falar meio encoberto com ela, né, eu falei assim, doutor, eu tô com câncer? Ele falou, realmente é, tá o câncer assim, assim, ele falou, né. Sem o apoio da casa, tudo seria mais difícil. Estaria mais difícil, lógico, porque é um assunto desse, um assunto grave, né, e aí você já pensou se eu chegasse aqui e eu fosse maltratada, né, aí eu ia ficar mais doente, né. Não tivesse onde ficar. Não tivesse onde eu ficar. Aqui, graças a Deus, tem onde eu fico, tem onde eu alimento, dormir, né? Eu e meu marido que está me acompanhando, né? Graças a Deus, eu não tenho que clamar. Até hoje, não. Um lanche especial para comemorar esses 14 anos reuniu pacientes, funcionários e os voluntários. Sem a ajuda dessas pessoas, nada disso seria possível. A dona Glorinha ajuda há vários anos e se sente satisfeita ao ver que está contribuindo para fazer a diferença na vida do outro. Um ensinamento que também foi passado para seus filhos. Um trabalho desse é maravilhoso e acho que todo mundo que tem disponibilidade tem que fazer. É gratificante. Que eu sinto bem quando eu participo isso aos meus filhos que moram fora. Eles sempre sabem que eu estou a serviço do Procurasse, porque faz parte da formação deles, né? A expectativa agora é pela conclusão da sede, conhecida como Castelinho, que fica no bairro Novo Horizonte. Enquanto isso, esse trabalho tão bonito continua trazendo esperança e conforto a quem precisa. São sempre convidados a estarem aqui conosco na Rua Genor Maciel, número 211, ou ligar para a gente também no 3814 4545, mas venham conhecer o nosso trabalho, isso é muito importante para nós. O NTV News desta terça-feira termina aqui, outras informações amanhã às 11h30 no 30 Minutos e às 19 horas em nova edição do NTV News. Uma boa noite para você e até amanhã.